Boa noite. O Band Cidade deste primeiro dia do ano é especial. Estamos recebendo aqui no estúdio o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que vai conversar conosco neste primeiro bloco. No segundo bloco, você vai assistir a uma entrevista que eu gravei com o governador Eduardo Leite. Band Cidade. Oferecimento Banrisul. O app atualizou. Baixa agora e abre a tua conta. As principais notícias do Rio Grande do Sul, prestação de serviço, aquela opinião firme e forte sobre os problemas que afetam o seu dia a dia e com aquele detalhe fundamental que você já conhece muito bem, a credibilidade do jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então vamos juntos? Boa tarde, Rio Grande! De segunda a sexta, a partir da 13h. Tô te esperando aqui, na tela da Band RS. Confiança se conquista. Traz muita informação. Eu gosto de estar bem informada, né? Pra mim é o jornal que fala a verdade. Há décadas fazendo história com o jornalismo responsável e ético. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Band Cidade. Oferecimento Banrisul. O app atualizou. Baixa agora e abre a tua conta. Prefeito Sebastião Melo, muito obrigado por atender o nosso convite. Um feliz ano novo para o senhor, para a sua família, uma boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Band Cidade, esse programa especial que a gente está fazendo no primeiro dia do ano. Começamos 2026 e eu quero lhe perguntar de início o que o morador e a moradora de Porto Alegre podem esperar deste ano da administração municipal. Bom, primeiro, Sérgio, alegria estar contigo mais uma vez, isso se repete há alguns anos, e dizer que esperança e paz. Nosso cidadão de Porto Alegre, esperança de uma cidade, de um mundo melhor e paz no sentido mais amplo, né? Porque eu acho que a paz ela constrói um caminho de uma vida melhor. Acho que foi um ano de 2025 desafiador, né, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, mas especialmente para nós aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que foi um ano da retomada da cidade pós-enchente e acho que nós juntos superamos um processo que tem um caminho longo pela frente, mas a cidade está funcionando, retomou a sua economia, o seu funcionamento, muitas obras físicas já aconteceram, né? Hoje nós estamos mais fortalecidos do que antes, mas tem muito caminho pela frente. E 2026 a gente vai continuar nesse diapasão, né? Cuidando da cidade como um todo, olhando para os que mais precisam e cuidando do equilíbrio fiscal, porque nos 2 anos que nos antecederam, nós chegamos no final com um déficit, né? 2024, em função da enchente, e as consequências da enchente também, né, fechou o déficit de 2025. Então, buscar o equilíbrio fiscal, porque sem equilíbrio fiscal não há entregas, né? E tocar os financiamentos internacionais, apoio do futuro, né? A cidade ordinária no seu dia a dia. E não tem dúvida que a cada dia essa cidade melhora com a ajuda de todos. A prefeitura corre risco de não ter dinheiro suficiente para tudo que precisa ser feito neste ano de 2026? Sérgio, sempre vai faltar dinheiro. As demandas de uma cidade, elas são infinitamente maiores do que a disponibilidade do caixa. Mas os serviços básicos, como educação, saúde, correm risco? Primeiro, assim, vamos começar pela saúde, né? Nós fechamos o ano com 21 e pouco do gasto com a saúde, ou seja, 6% a mais do que aquilo que a nossa Constituição define, a lei maior define, ou seja, a lei orgânica, né? Coisa que não acontece com o Estado do Rio Grande do Sul, com os outros estados e muito menos com a União. Então aqui tem já uma primeira deficiência enorme orçamentária. A educação, nós tivemos mais de 3 mil crianças que foram acolhidas só no ano passado e vamos zerar a fila, né? Não tem dúvida nenhuma dos vários avanços que a educação teve. Por exemplo, agora, ainda no mês de dezembro, ano passado, né, a Bolsa de São Paulo bateu o martelo da escola bem cuidada. Isso é um avanço enorme, porque hoje há 100 escolas, uma diretora de escola tem que cuidar do banheiro, do telhado, do vazamento, da fechadura. E com esse mesmo dinheiro que hoje é gasto, né, do dinheiro por licitação, a gente fez uma PPP que a empresa que ganhou vai fazer tudo isso. E as diretoras e os diretores vão cuidar daquilo que é o mais sagrado, que é a educação.
Então, nós avançamos na questão dos diretores, nas gratificações por produtividade, entendeu? Dobramos, né? Dobramos, né, o nosso turno inverso nas escolas. Então, tem avanços importantes, né, no porto da educação. Bom, e na infraestrutura, eu diria que, por exemplo, né, nós entregamos, está fechado não por culpa nossa, a usina do gasômetro, mas obra terminada no ano de 2025. Sim, tem um litígio com a União aí, né? Da nossa parte não é litígio, né? Mas até diria a palavra correta, é uma burrice, né? Porque a União, que tem 1000 problemas para cuidar, vai estar... Né? Isso é um prédio que está com a prefeitura desde a década de 80. Eu vou discutir o modelo de gestão com quem foi eleito pelo voto popular, entendeu? Aí tu tem o quadrilátero central, que caminhou bem, você tem o viaduto Otávio Rocha, que agora em janeiro, fevereiro no máximo está pronto. E o quadrilátero, prefeito, quando é que fica pronto? Não, o quadrilátero está bem encaminhado, falta o mobiliário agora, falta o mobiliário, né? O corredor humanitário, né? E derrubamos a passarela, você que passa por ali, né? Eu sei que tu passa por ali, tu viu que deu um clarão. Nós vamos dar um banho de tinta naqueles viadutos ali agora para ficar mais bonito. E aquela passarela vai passar agora por dentro do túnel do metrô. Não? Então, as pessoas que querem ir para a Judicacília vai ter ali acesso, né, para também pessoas com deficiência, ou seja, boa iluminação. Então, vai ter acesso, só que em vez de ter uma passarela, você vai passar por dentro do túnel. Sim, não? Mais seguro, inclusive, né? É. Bom, tem uma região da cidade próxima dali, inclusive, que é o 4º Distrito, vinha num processo de revitalização, de reurbanização, com muitas atividades, veio a enchente e literalmente jogou água em tudo, né, o que estava sendo revitalizado. Como que o senhor pretende retomar a vida para valer no 4º Distrito e que volte a ser o que era antes? Sim. Sérgio, primeiro eu quero agradecer o empresariado da região, eles não desistiram, né? Começando pelo Instituto Caldeira, que é um exemplo, né? Agora, qual é a parte do poder público que a gente precisa, né, dar uma resposta rapidamente? É melhorar a drenagem urbana, a macro e a microdrenagem e a proteção de cheia. Essas duas coisas darão segurança ao 4º Distrito, ao Centro Histórico, ao Sarandi, ao Anchieta, ao Aeroporto Salgado Filho. Não? Isso tudo tem uma governança bem encaminhada, né? Desses 7 bilhões de financiamentos, aí envolve financiamentos internacionais, nacionais, envolve PAC, parte de PAC, aquele fundo que é o FIRES, que é o Fundo de Financiamento da Reconstrução, tem R$500 milhão, que são 2 obras importantes, 3 obras, 2 ali no 4º Distrito e uma lá na Zona Norte. Então, tudo isso faz parte, né, de um processo de proteção de cheias e macro e microdrenagem. Porque se tu não der essa segurança, as empresas não vão investir. Tá? Então, eu quero agradecer ao empresariado que está apostando, está acreditando. E ali tem que ter os incentivos fiscais, né? Lamentavelmente, esses incentivos caíram. Não se tem, por exemplo, até então você tinha ITBI, quem comprava no 4º Distrito não pagava ITBI, tinha isenção, e tinha isenção por vários anos para quem construísse, né? Não houve a compreensão da Câmara sobre a questão da planta genética de valores. Do IPTU. Isso estava vinculado, então esse processo caiu, não é? Nós temos né, eu sempre digo que o vagão mais importante da cidade, né, do ponto de vista da gestão, é o desenvolvimento econômico, porque sem ele não tem dinheiro para outros. Então, infelizmente, houve essa incompreensão e caiu do Centro Histórico, caiu, né, caiu do 4º Distrito, dos hotéis também que tinha. A Prefeitura não tem o que fazer nessa questão? Para essas regiões? Não tem, porque é o seguinte, a planta genética de valores, ela é exatamente dizer o seguinte, o imóvel... Nesse processo que estava lá e que não foi votado, você tinha lá o seguinte, 174 mil imóveis, você reduziria o IPTU. Então, essas pessoas deixaram de ter justiça tributária. 640 mil não teria nem para baixo nem para cima. E 46 mil imóveis espalhados por vários cantos da cidade, eles estão defasados há muito tempo, né? E quando eu propus a suspensão na pandemia, e foi temporário, né? Foi temporário, esse processo tinha começado lá no governo anterior, foi suspenso e agora a lei, ela estabelece que todos os prefeitos ou prefeitos eleitos têm que mandar no primeiro ano a atualização da planta. Foi o que eu mandei. Bom, se a Câmara não quis enfrentar, eu tenho que respeitar, eu sou um democrata, eu não concordo, mas eu respeito, né? Então, não decidir é uma decisão, tomaram uma decisão ao não decidir.
Então, tem consequência. Não? Prefeito, para encerrarmos, estamos entrando num ano eleitoral e sempre vem as perguntas: quem vai se candidatar, definição de candidaturas, o seu nome sempre aparece nas possibilidades de candidaturas e tem eleição para governador, deputado estadual, federal e senador este ano. E presidente da República, evidentemente. O senhor tem afirmado que vai até o final do mandato. O senhor mantém essa decisão ou poderá ali na frente, em abril, mais precisamente, tomar uma decisão diferente? Eu sou candidato a trabalhar ainda mais pela nossa cidade. Essa é a minha candidatura mais firme que tem. Muito firme. Agora, eu quero agradecer, viu? Eu ando pela rua mais do que todos vocês. E as minhas andanças são praticamente em Porto Alegre. De vez em quando eu dou uma saída aqui na Grande Porto Alegre em função da minha governança metropolitana. E eu vejo o carinho que as pessoas têm, inclusive é até uma coisa contraditória, né? Quer dizer, eu sou prefeito e as pessoas dizem, mas o senhor tem que ser candidato a governador, o senhor tem que ser candidato a governador. Mas eu não estou entendendo, se eu sou prefeito, fui eleito para ser prefeito, eu tenho que cumprir o meu mandato aqui. Então eu quero agradecer o carinho, mas a minha candidatura forte mesmo é levantar mais cedo, dormir mais tarde e entregar mais. Tá certo. Obrigado, prefeito Sebastião Melo, por atender o nosso convite aqui no Band Cidade. Mais uma vez, um feliz ano novo para o senhor, para a sua família e para a sua gestão. Encerro aqui dizendo esperança e paz. Ótimo, maravilha. A seguir, você confere a entrevista com o governador Eduardo Leite, que fala sobre o último ano do mandato e o futuro político. Em seguida. Band Cidade. Oferecimento Banrisul. O app atualizou. Baixa agora e abre a tua conta. Tem novidade aqui no Donos. A partir de agora, o nosso time conta com os reforços de Magrão, Luiz Mário. Eles chegam para somar no melhor debate do estado, ao lado de Carlos Guimarães e Bruno Soares. Acompanhe de segunda a sexta ao meio-dia na tela da Band e nas redes sociais do nosso programa. Porque aqui futebol é com quem entende de bola. Chegamos, Porto Alegre! Sintonize agora na Band FM 93.3 e descubra a mais nova rádio da capital gaúcha, comandada por um time de apresentadores de peso. Eu, Simone Cabral. Eu, Luan Santos. E eu, Rodrigo Moreno. Aqui tem sertanejo, aqui tem pagode e os hits que não saem da sua cabeça. Siga a gente no Insta, @BandFMPoa, a sua rádio do seu jeito. Band FM. O Rio Grande que dá certo passa na tela da Band. As empresas e instituições que fazem a história do estado são os destaques todos os sábados, às 10:07 da noite. O programa recebe as principais lideranças de todas as áreas, que contam as histórias de sucesso que constroem o Rio Grande do Sul. É a oportunidade de conhecer os exemplos que dão certo e fazem a diferença na sociedade gaúcha. Band Cidade. Oferecimento Banrisul. O app atualizou. Baixa agora e abre a tua conta. O governador Eduardo Leite fez um balanço do governo, a expectativa para o último ano de mandato e o futuro político, nesta entrevista que eu gravei com ele no Palácio Piratini. Governador, muito obrigado por nos receber aqui no Palácio Piratini. Quero lhe desejar um feliz ano novo. Muito obrigado. Tenha um ano muito próspero para todos os gaúchos. Seu ano bom será para todos os gaúchos também, né? Amém, que assim seja. Chegamos a 2026, o ano das eleições gerais de deputado estadual até presidente. O senhor já decidiu o que vai fazer este ano? Fica no governo até o fim, renuncia para concorrer? Sérgio, seja a decisão que for, ela vai sempre levar em consideração onde melhor eu posso servir e não me servir da política. Acho que é muito importante isso. Acho que já dei demonstrações na minha vida pública, quando podia concorrer a prefeito à reeleição e não o fiz. Quando, tendo uma reeleição bem encaminhada, talvez no Estado, ousei me movimentar, inclusive para estar disponível para uma eleição nacional, e depois acabei retornando aqui ao Estado. Eu me motivo muito pelo serviço na política. Então, o cenário ainda está muito incerto, está se movendo, e também as tarefas como governador me consomem absolutamente. Então, estou muito mais focado nas minhas ações como governador do que na perspectiva da eleição que vem aí pela frente. É natural que, acho, nos próximos meses, entre janeiro, fevereiro e março, até por conta do prazo fatal de desincompatibilização em abril, se aprofunde uma discussão dentro do partido, onde melhor a gente possa se colocar.
Não é segredo para ninguém que a polarização nacional me incomoda muito, esta polarização. Tenho sempre destacado isso. Eu sou dos brasileiros que não se conformam com essa coisa fratricida, ou seja, que coloca brasileiros contra brasileiros, totalmente radicalizado dessa polarização. Defendo que o Brasil se despolarize, ou que desradicalize, pelo menos, a polarização. E isso significa construir uma agenda alternativa, um caminho alternativo, para o qual eu me disponho, inclusive, a liderar como um possível candidato a presidente. Mas essa não é uma decisão minha, é uma decisão do partido, que vai acontecer no momento certo, as coisas estão se movendo. Em breve a gente deve ter aí novas decisões. Quais são os obstáculos que o senhor identifica hoje para que essa candidatura se viabilize? É um cenário muito incerto do ponto de vista nacional ainda, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, como tu mesmo falaste, tem eleição para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Então são muitos projetos políticos que se movimentam ao mesmo tempo, num país gigante como esse. Então, coordenar e conciliar esses interesses todos dentro de um partido, dentro de um campo político é difícil. E é isso que está se movimentando agora, mas, inclusive, a movimentação que acaba de acontecer do lado dos bolsonaristas, né, da indicação do nome do Flávio Bolsonaro, ela acaba reforçando dentro do nosso partido, do PSD, segundo as falas do próprio presidente Gilberto Kassab, a disposição de ter uma candidatura que represente melhor este centro, um centro democrático, né, que tem uma visão de reestruturação da máquina pública, que se associa mais para a direita, né, de liberdade econômica, mas que não despreza a importância da área social, que considera, pelo contrário, a importância da ação social de um governo, né, que hoje é uma coisa apropriada pela esquerda. Então, acho que essa questão desses vários projetos políticos acaba gerando esse desafio para uma definição mais rápida. Por isso que eu digo, no momento certo as coisas vão acontecer. O prazo legal é abril, mas o senhor gostaria de ver isso resolvido num prazo mais curto? O prazo legal é abril para o prazo legal é abril para desincompatibilização, mas é um projeto que até início de fevereiro a gente tem um cenário claro que nos permita poder encaminhar decisões. Eu acho que é por aí. Trazendo para o governo do Rio Grande do Sul, é o último ano do mandato. Qual é o grande desafio desse último ano? Como que o senhor pretende encaminhar os principais assuntos desse ano de 2026? Olha, o estado que eu assumi lá em 2019 era um estado que não tinha capacidade de pagar as contas em dia, nem o salário do servidor, nem hospitais e os municípios, todo mundo recebendo com atraso, o estado completamente desequilibrado e, consequentemente, com muitos problemas no serviço público, né? Isso gerava problemas na educação, na segurança pública, na saúde. O estado que a gente tem hoje é um estado diferente. Isso é inegável, em qualquer área vai poder observar números que comprovam o que eu estou falando, né? A gente conseguiu avançar e evoluir muito, seja nas escolas de tempo integral, que saiu de 19 para mais de 300, vai a 500 no ano que vem, a merenda, que saiu de 14 milhões para 170 milhões de reais de merenda que o estado investe, merenda boa, uniforme escolar, escolas sendo reformadas, hospitais recebendo investimentos do governo do estado, o SUS gaúcho, que está aumentando a oferta de consultas com especialistas, reduzindo filas, obras de infraestrutura, seja executadas diretamente pelo Estado, pelo seu orçamento de acessos asfálticos e ligações regionais, ou seja, as das concessões rodoviárias. O desafio é sempre conseguir evoluir no cronograma das execuções, né? Todo projeto é desafiador, você tem desafios de processo de contratação, de execução. Então, o que eu estou sempre batendo bumbo, que eu digo aqui para manter o ritmo no governo, é conseguir destravar os gargalos da burocracia, dos contratos, do que emperra na máquina para conseguir fazer com que as entregas aconteçam. Como a gente tem um volume de execução muito grande em várias frentes, inclusive da reconstrução do Estado pós-enchentes, isso demanda uma especial atenção para que esses projetos não parem no meio do caminho. Então, construção de moradias, obras de resiliência, de recuperação de estradas. 2026 vai ser um ano de intensa execução de obras no Estado. E até pelo volume que tem um desafio de execução, porque falta mão de obra aqui e ali, Sim. Então algumas obras engargalam às vezes. Então é isso que a gente vai ter que estar especialmente Falando em estradas, a concessão de estradas que está num debate, inclusive com uma CPI aprovada na Assembleia, é um nó que o senhor consegue desatar neste ano de 2026 ou pode haver aí uma solução de continuidade? Vamos lá, tem... pedágios, né, concessões nunca serão unanimidade, não tem nenhuma expectativa disso. Então, ter alguma contestação, especialmente aquela que busca colaborar para tentar aperfeiçoar o programa, perfeito, legítimo. No bloco 2, que é das rodovias da região dos vales, do Rio Pardo, Vale do Taquari, enfim, até a região norte do estado, até Erechim, houve muitos debates intensos, a gente melhorou, aperfeiçoou,
alterou coisas no projeto e conseguimos atingir um nível assim de aceitação que nos permitiu avançar para publicar o edital. O bloco 1, que pega as rodovias da região metropolitana, está passando pelo primeiro estágio da consulta pública que se encerrou, das audiências públicas, então tem contestação, é um ano eleitoral que está chegando, então isso acirra um pouco mais os ânimos, mas a gente vai processar, está processando todas aquelas contribuições e críticas que vieram, ajustes serão feitos, de onde pórticos serão colocados, do valor da tarifa, revendo obras, vai haver ajustes. E nós vamos buscar construir um ambiente que permita um grau mínimo de entendimento para poder avançar para a publicação do edital. Uma coisa é certa, não tem espaço para o Estado fazer os investimentos que a gente está projetando com as concessões sem as concessões. A gente está falando de, nesses dois blocos, 12 bilhões de reais de investimentos. O Estado não tem esse recurso para fazer sozinho, se ele não chamar o setor privado para fazer, a partir da concessão, esses investimentos. Então, nós vamos continuar persistindo nesse caminho, sempre com diálogo, buscando entendimento, respeitando diferenças, mas sem deixar de fazer algo que é absolutamente claro para nós que precisa ser feito para o Estado. Vamos falar um pouco das finanças do Estado, que o senhor pegou numa situação precária, né, e no final desses 2 mandatos estão equilibradas. E o governo, o Estado do Rio Grande do Sul, vai voltar a pagar efetivamente para a União a dívida que tem com a União. Agora, a aprovação do Propag melhora as contas públicas, ajuda o Estado a equacionar esse problema? É um avanço importante, embora não resolva plenamente, porque basicamente é o seguinte, sem o Propag, o Estado ali na frente, no início da próxima década, estaria pagando algo em torno de 10 bilhões de reais por ano da dívida. Com o Propag, a gente vai estar pagando algo próximo de 7 bilhões de reais. Então, é claro que uma redução substancial, de cerca de 3 bilhões de reais que o Estado não pagará, mas ainda assim serão 7 bilhões de reais. É um volume muito grande, que ocupa parte importante da nossa arrecadação. Então, a gente vai ter que manter discussões, sim, com o governo federal, com a União, né, de alternativas, porque o que não me deixa conformado é que a União dirige para outras regiões do Brasil muitos incentivos, muitos projetos, muitos programas que ela não dirige para cá. E ainda tira parte da nossa arrecadação. O senhor é um defensor do Fundo Constitucional para o Sul e Sudeste. Exatamente, um fundo constitucional que o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste têm, né, de recursos da União que são aportados nessas regiões e a gente não tem. Então, a União dá coisas para os outros que não dá para nós e ainda nos tira uma parte. Não está certo esse tratamento, precisa ser revisto e a gente tem defendido isso. Governador, o senhor é o primeiro governador reeleito desde a redemocratização para cá. Os gaúchos não tinham este hábito e o senhor rompeu essa barreira. E o senhor tem usado agora no final deste ano e para apresentar as realizações do governo o mote de que o Rio Grande está diferente. O senhor chegou no seu primeiro mandato aos 33 anos, governador mais jovem da história do Rio Grande do Sul, está saindo agora no final de 2026, o final do mandato é até dezembro de 2026. O Rio Grande está diferente na visão do governo. Eduardo Leite está diferente também desde que entrou aqui? Acho que sim, pedir para botar uma foto minha antes e depois, vamos ver a diferença aí, né? Tem muitos mais cabelos brancos, barba branca aqui, né? Algumas olheiras aqui do cansaço, mas como a gente fala, né? Tudo isso conta uma história, né? Fora a diferença física, o que mais pode ter mudado? É claro que a gente não tem como passar por um turbilhão de coisas como a gente passou aqui, né? De uma crise fiscal, como eu falei, uma pandemia, poxa vida, né? Com a dureza que foi gerir a pandemia, estiagens, enchentes, né? Com tudo que a gente passou naqueles momentos e ser a mesma pessoa. É difícil traduzir, né? É difícil traduzir quais são esses impactos, mas seguramente alguém mais consciente ainda das dores do ser humano, né? Que a gente assiste, das dificuldades, mas o ímpeto continua o mesmo, né? A vontade de transformação continua a mesma. O senhor tem aquela mesma vontade dos 33 anos? Sem dúvida. E certeza mais do que nunca de que as coisas podem e devem ser diferentes. Acho que a gente conseguiu deixar muitos legados. A gente aprende também mais sobre... Você tem contestação, né? Você entra em brigas e desafios assim, de criação de consensos. Entende o ponto de vista de outras pessoas, convive com pessoas. Sempre ouvi isso, que na política a gente convive com as piores pessoas possíveis, porque você vai se relacionar com pessoas que você não gostaria, mas a gente também conhece as melhores pessoas, né? A gente conhece muita gente boa, muita gente que está afim de fazer a coisa certa, dar certo.
é isso, né? A vida pública nos proporciona uma experiência como poucas outras áreas podem proporcionar. Sou muito orgulhoso do que fizemos e convicto de que fizemos junto com muita gente. O senhor certamente, muita coisa que gostaria de fazer não conseguiu por várias circunstâncias, né? De tempo, de recursos, de negociação, porque o senhor mesmo disse, né? Tem que negociar com todo mundo. O que o senhor gostaria de ter feito que não vai ser possível? É difícil também elencar uma coisa ou outra, porque, como eu disse, eu entendo as circunstâncias que nós tivemos. Se pegar aqui, né, o projeto do Cais Mauá, por exemplo, que era uma determinação nossa conseguir fazer isso acontecer. Infelizmente, as enchentes elas atrapalharam esse curso, desse processo todo, mas não desistimos, né? Eu posso não conseguir ter ainda obra no meu mandato, mas eu estou trabalhando até o último momento para que a gente consiga destravar algumas coisas ali e fazer com que isso aconteça. O projeto, assim, de coisas que são até mais triviais, mas importantes na vida da população, como é o caso do transporte coletivo metropolitano, que precisa ser aperfeiçoado, melhorado, a gente vai lançar a licitação agora. Então, algumas coisas deslizaram o prazo, mas não é que não foram feitas, né? Ou estão sendo deixadas encaminhadas. Então, o que mais me incomoda não é o que não consegui fazer, mas o prazo que as coisas levam, as demora, que às vezes não permite que eu não vou conseguir entregar nós vamos deixar encaminhado aí para que outros entreguem. Sabe que jornalista é insistente, né, governador? Então eu quero lhe fazer uma última pergunta aqui e voltar ao tema da candidatura futura ou do seu futuro político breve, que é 2026, este ano de 2026. O presidente Lula se candidatou 4 vezes até se eleger. Tivemos agora a eleição de Katz, do Chile, que se candidatou 3 vezes até conseguir se eleger. O governador Eduardo Leite, aos 40 anos, se candidataria à presidência da República, pelo menos para buscar um cenário nacional, para tentar levar a sua palavra, o seu modo de fazer política para o ambiente nacional, mesmo que não houvesse a possibilidade de eleição? Se concorrer é para ganhar, eu não entro em eleição para perder, mesmo que eu possa perder, né? Então, se tiver a oportunidade de concorrer à presidência, eu o farei com a firme convicção e acho que nessa eleição há concretamente uma possibilidade. Difícil, mas existe. Porque assim como eu, muitos brasileiros não aguentam mais essa loucura que virou a política, né, nesse nível de enfrentamento. Agora, claro, eu também acho que eleições não são apenas sobre a vitória. Você tem que buscar a vitória, mas ela é também sobre você plantar, semear uma ideia que eventualmente no futuro pode encontrar uma outra oportunidade de florescer com a sua liderança ou com de outra pessoa. Às vezes o papel é ajudar a abrir o caminho para as pessoas refletirem sobre um tema, mesmo que ali na frente não seja eu que consiga. Como eu disse, quando a gente faz política com sentido de missão, a gente faz política pensando em fazer algo e não em ser simplesmente, as coisas ficam mais leves. Eu não tenho nenhum problema em ficar sem mandato, eu não tenho preocupação com isso, porque assim, eu estarei onde o povo brasileiro entender que eu devo estar, né? No caso, os brasileiros que vivem no Rio Grande do Sul, nesse momento onde eu estou trabalhando. É sobre isso, no final das contas. Governador, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua entrevista. Um feliz ano novo para o senhor e para a sua família. Obrigado, igualmente para vocês, que seja um ano excepcional para todos nós. Vem aí o Jornal da Band com as notícias do Brasil e do mundo neste 1º de janeiro. Band Cidade volta amanhã às 6:50. Uma boa noite, se cuide, feliz ano novo e até amanhã.